Vou me apresentar, depois eu vou passar a bola para o meu colega Walter. Eu sou o Rafael Gomes, eu sou engenheiro de aplicação aqui na Aquarius. Eu estou na empresa aqui mais ou menos 5 anos e meio, tá? Em fevereiro eu vou fazer 6 anos de empresa. Eu passei pela área técnica, né? Hoje eu estou na área comercial, mas eu passei na área técnica, estou em suporte técnico, em vários projetos de automação. Estive envolvido majoritariamente em projetos do segmento de óleo e gás, tá? Mas atuei em outras áreas também. Atualmente eu estou fazendo MBA de automação na USP, na Poli, né? E eu tenho algumas outras formações em cursos de desenvolvimento, tá? Principalmente desenvolvimento de aplicativos Android, tá? Inclusive a gente vai falar um pouco disso, né? Sobre Git, vai encontrar um pouco dos dois mundos aí. Então, novamente eu agradeço, um prazer conhecê-los. Para quem já me conhecia, bem-vindo de volta. Eu vou passar agora a palavra para o meu colega Walter para ele se apresentar. Obrigado, Rafael. Bom, pessoal, bom dia a todos. Também gostaria de agradecer a presença de vocês aí ao nosso webinar. Meu nome é Walter Trujillo, faço parte da equipe técnica da Aquarius Software. Hoje eu atuo como analista de sistemas de automação. Na Aquarius eu estou relativamente há pouco tempo, né? Esse ano completo 3 anos, daqui a uns meses. Mas nessa área de automação eu já atuo desde 2010. Então toda a minha experiência antes da Aquarius é integradores de sistema, né? Então trabalhando com supervisórios, CLPs, IHMs e todo o dia a dia de campo. Eu sou tecnólogo em automação, formado pela FATEC, e atualmente estou prestes aí a terminar minha engenharia, né, de automação na Universidade Federal do ABC. E é isso aí. Posso de volta aí para o Rafael para seguir com a apresentação. Legal, valeu, meu cara. Pessoal, só para a gente ter uma ideia, né, de quais assuntos a gente vai abordar, a gente tem relativamente pouco tempo, né, 1 hora aí para falar de tudo isso. Eu vou começar, vai ser uma aproximação meio afunilada, né? Começar por assuntos gerais, por tópicos gerais que não são ainda específicos de produto, né? E depois falar da solução que nós fornecemos. Eu vou começar falando sobre controle de versões, né? No universo de software, as vantagens que esse tipo de coisa oferece, a importância dentro do nosso universo de automação, né? Quão importante hoje é, por quê? Vou falar do sistema Git, que é a plataforma em que o copy é baseado, né? Copy é propriamente dito, que é a nossa solução para controle de versões, backup automático, tá? Controle de acesso às alterações, falar um pouco dos conceitos. O Walter vai demonstrar, tá? Essa é a demonstração, imagino que deva tomar aí uns 20 ou 30 minutos, né? Para ser uma coisa bem didática mesmo e bem dinâmica. No final, nós abrimos para perguntas e respostas, né? Para responder as perguntas no chat, tá bom? Então, como eu falei, fiquem à vontade aí para perguntar no chat ao longo da apresentação, que no final a gente responde. Bom, e aí falando do primeiro assunto, né? O controle de versões no nosso universo de software. Nada mais óbvio, né, do que dizer que a quantidade de máquinas, né, a quantidade de computadores nas empresas, isso eu falo em fábrica, em escritórios, né, no geral, no mundo, né, e proporcionalmente a quantidade de usuários está sempre crescendo, né, isso aí é mais do que evidente. E nesse cenário, meus amigos, é muito comum que vários colegas, né, vários engenheiros ou vários colaboradores ali, modifiquem, acessem e leiam o mesmo arquivo, tá? Então, poderia ser um programa de CLP, uma tela do SCADA, que seja, né? Porque está muito distribuído isso devido à grande quantidade de usuários e computadores, né? E aí, com esse crescimento, né, de usuários, de máquinas e distribuição de arquivos, fica cada vez mais difícil a gente gerenciar, por exemplo, quem que fez uma alteração, né? Em que parte do código, quando que foi feito, e a pessoa tinha permissão para fazer aquilo, né? Entre outras coisas. Tá? E no nosso mundo de automação, né? No nosso mundo aqui industrial, o tempo de eu restaurar, ou de eu levantar as alterações que foram feitas no arquivo, ou de eu voltar uma versão previamente estável, né? Pode valer milhões, tá?
eu sempre brinco, né, que a lei de Murphy está sempre presente nas nossas vidas para os melhores casos, né? Então, se eu fizer, por exemplo, uma modificação num programa de CLP, numa EHM que seja, né, e tiver um erro nessa modificação, o tempo que eu utilizo para restaurar a versão anterior, né, que era estável, pode me custar muito caro, tá? E quais são as vantagens de você ter um sistema que toma conta de tudo isso, né, que cuida de tudo isso? Primeiro, né, a principal característica de um sistema de controle de versões é eu conseguir rastrear quem que alterou, onde, né, em que parte do meu código a alteração foi feita, quando foi feita, né? Então, quando a gente fala de versionamento, de controle de versões, a primeira coisa que vem à cabeça é isso, né? Todo esse rastreio, né, por padrão, essas ferramentas de controle de versões, elas vão criando uma linha do tempo, né? Ele vai me apresentando uma linha do tempo cronológica mesmo, das alterações que foram sendo feitas ao longo do tempo. Tá? Então, ontem o Walter fez uma alteração, 2 horas depois o Rafael foi lá e fez, aí 1 hora depois o Paiola fez. Ele mostra o que foi feito em cada alteração, em ordem cronológica. A colaboratividade também é melhorada nesse sentido, né? Porque um sistema de controle de versões como o Git, que eu já vou falar também com mais detalhes daqui a pouco, ele permite que vários colegas, né, várias pessoas mexam no código simultaneamente. Então, eu estou editando um programa de um PLC da Rockwell, por exemplo, né? E aí o Walter está editando a linha 1 lá do meu ladder, eu estou editando a linha 5, né? E no final a gente mescla essas alterações. Então eu tenho um acesso, uma edição distribuída dos meus arquivos, né? A parte de segurança também, né? Eu preciso dizer quem pode ou quem não pode realizar as alterações, se a pessoa tinha permissão de fato, né? E fora, né, toda a parte que vem antes aí que eu falei, né, de rastreio de alterações, também está ligada à parte de segurança. E backup e restauração desses arquivos, né? Como eu falei, cada alteração que nós fazemos no código, ele cria uma cópia, né? Ele deixa uma cópia dessas versões que vão sendo alteradas, né? E me permite uma restauração rápida das versões anteriores, caso dê algum problema. Tá? Então, tem todas essas vantagens aí. E aí, Rafael, o que é o tal do Git que você falou, né? Que é a plataforma na qual o cópia roda em cima, né? O Git, pessoal, é uma ferramenta open source, né? Uma ferramenta de código aberto justamente para isso, né? Para controle das versões dos meus arquivos, tá? Antigamente você tinha um desenvolvimento muito descentralizado, né? Cada um tinha uma cópia do arquivo e fazer a mesclagem disso era terrível, né? Porque às vezes era muita linha de código, rastrear quem fez as alterações, documentar todo esse processo, né? Era uma tarefa muito difícil, especialmente no começo dos anos 2000, anos 90, né? E aí o Linus Torvalds, né? Que é o fundador do Linux, ele criou o Git, né? Além do Linux, ele criou o Git também para desenvolver o kernel do próprio Linux, né? E claro, né? Como todo bom finlandês, ele é super paciente e adora aparecer em fotos, né? Pessoal, a importância do Linus Torvalds, né? No mundo de desenvolvimento é gigantesca, né? Ele só fez o Linux e o Git, né? Só isso. E o Git, né? E todas as variações dele, que eu já vou mostrar no tópico seguinte, de acordo com uma pesquisa do Stack Overflow Developers, ele é a ferramenta de controle de versões mais usada no planeta, com 94% de adoção. Então, 94% dos desenvolvedores usam Git ou alguma plataforma baseada nele, tá? Há alguns exemplos de projetos ou plataformas que usam Git. O famoso GitHub, né, que é uma plataforma de controle de versões muito usada por desenvolvedores, especialmente Android. O Android propriamente dito, o Linux, tá? Inclusive, por curiosidade, o Android ele é baseado num kernel modificado do Linux, né?
Tem o SourceForge, tem o GIMP, que é aquele editor de fotos de código aberto também, PHP, VLC, Fedora e Debian, tá? Entre outros aí. Então, para vocês verem a grandeza dessa... E o quão amplo é o uso desse cara aí, tá? E, por consequência, a gente tem uma comunidade gigantesca também utilizando todas essas plataformas baseadas em Git. Então, todas elas têm o Git por trás, né? E tem isso em comum, a comunidade que usa e que sabe usar Git é incrivelmente vasta, tá? E aí, quando eu utilizo, né, todas essas vantagens do Git dentro do universo de automação industrial, eu tenho o Cópia, tá? O Cópia, pessoal, ele é uma solução que nós fornecemos, nós da Aquarius fornecemos, que nada mais é do que um Git que fala as linguagens de automação, tá? Ele foi feito para automação. Então, como eu falei, ele traz todas as vantagens do Git para o nosso universo, né, de indústria. Ele consegue renderizar as linguagens baseadas em IEC, então diagrama ladder, o function block, né, o diagrama de blocos de funções, texto estruturado e por aí vai, tá? Ele consegue detectar alterações em arquivos de texto, né, enfim, isso a gente vai falar mais para frente. Então, ele basicamente é um Git que fala linguagem de automação. Foi feito para o nosso universo de automação. Ele também permite colocar comentários diretamente nas linhas lá do programa de PLC, né, na minha parte de revisão. Permite que a gente mescle, como eu falei, né, vários desenvolvedores, vários engenheiros trabalhando ao mesmo tempo no mesmo código. Ele permite que a gente faça a mesclagem dessas alterações no final, tá? Melhorando a colaboratividade. Tá? Então, esse é o Cópia que a gente vai falar de agora para frente, tá? Como que esse cara... qual que é o princípio de funcionamento dele, a arquitetura dele, né? Bom, a gente está falando de Git, então muitos dos conceitos que a gente vai abordar aqui são comuns do Git, né? São conceitos e nomenclaturas padrão do Git. Eu tenho ali, por exemplo, uma estação de engenharia, né, onde eu tenho um engenheiro trabalhando em um programa de PLC. Por exemplo, ali ele está desenvolvendo em cima de RS Logix, por exemplo, né? E do outro lado, eu tenho uma outra engenheira que está trabalhando em um Tia Portal, por exemplo, numa plataforma de desenvolvimento de outro fabricante, né? E aí, meus amigos, eu tenho o Cópia, o armazenamento padrão dele, né? Ele funciona totalmente em nuvem, tá? E não tem limite de armazenamento. Então, todos esses arquivos que eu vou gerando aqui nas minhas estações de engenharia, né? Que são na linguagem Git, né? Os meus repositórios locais, eu replico para esse repositório remoto ou central, né? A mesma coisa, que está na nuvem, tá? E aí, esse repositório central, ele tem uma cópia, né? Ele tem uma versão do arquivo que foi gerado, que foi desenvolvido nas estações de engenharia, dos meus repositórios locais, tá? Então, qual que é a vantagem disso? Além de eu ter uma cópia dos arquivos que vão sendo gerados na nuvem, né? Então, eu tenho a total segurança da nuvem tendo meu arquivo ali. Ele permite que essa engenheira aqui tenha acesso ao que foi feito por esse outro engenheiro e vice-versa, tá? Então, ele me permite esse desenvolvimento distribuído, né? E o que o Cópia, uma das principais funcionalidades do Cópia é comparar o que está aqui no repositório central, né, o arquivo que está aqui no repositório central, com o arquivo que está aqui no meu repositório local, na minha estação de engenharia. Tá? É aí que ele vai mostrar as diferenças entre os arquivos, ou a diferença entre uma versão anterior e uma versão atual, tá? E a arquitetura dele, né, é muito flexível. Então, eu posso ter vários desse aqui, né? Posso trabalhar offline também, não preciso de conexão constante à internet aqui, né? Ele permite guardar os arquivos localmente, aí depois conecta a internet, ele descarrega tudo, faz a comparação, tá? Então, ele é bem flexível nesse sentido também, tá?
Esses nomes, pessoal, de repositório, commit, eu não vou ficar entrando muito nos termos técnicos, né? Porque não são relevantes agora, né? Eu só estou tentando mostrar da maneira mais didática possível, mas o Git ele é cheio de termos, né? Para designar alterações, as requisições de alteração, os repositórios, tá? E como eu falei, né, ele permite esse desenvolvimento distribuído, né? Permite eu jogar um arquivo para um lado, para o outro, comparar com a versão que eu tenho ali no meu repositório, né? Que em tese é a versão de referência, tá? Então tem toda essa flexibilidade, essas vantagens aí que eu falei. O Walter vai mostrar, né, daqui a pouco o sistema funcionando, mas isso aqui é só um exemplo, né? Eu peguei uma foto ali da minha máquina para mostrar um pouco da interface, tá? O Copy ele permite trabalhar tanto com um cliente desktop instalado, como vocês estão vendo aí, ou puramente na web, numa página da web, tá? Para não precisar ficar instalando em tudo quanto é máquina. Tá? Ele tem essas duas possibilidades. De qualquer forma, né, independente da forma que vocês forem utilizar, ele me mostra, então, o histórico de alterações aqui, por exemplo, à esquerda. Ele me permite entrar, né, no meu projeto do PLC, ir até o código, me mostrar o que tinha antes e o que tem agora, né? Faz o depara, né? O antes e o depois, o que tinha, o que tem, né? Renderiza como eu falei, né? Os diagramas ladder, diagrama de blocos e tudo mais, tá? O Walter vai mostrar isso daqui a pouco para a gente. Eu acabei voltando demais aqui. E aí, pessoal, além dessas, vamos chamar, né, de funcionalidades raiz do Copia, já que é tudo baseado em Git, eu tenho também um recurso chamado Device Link, tá? O que é esse cara? No nosso mundo de software, né, até eu vejo muito isso, que eu desenvolvo algumas coisinhas para Android, no nosso mundo de automação industrial, o código ele fica em dois lugares quando a gente usa uma ferramenta de controle de versões como Copia, tá? Ele fica tanto no controlador de versões propriamente dito, né, no caso Copia, e nos dispositivos de controle. Na verdade, nas estações de engenharia, né, que é onde eu vou pegar os arquivos, tá? E aí, eu tenho um device link para fazer tanto o backup automático, né, dos meus programas. Então, pode ser sob demanda, pode ser a cada 10, 5, 15 minutos, né? E ele detectar em tempo real, né, em modo de execução, mudanças que são feitas nos meus códigos, nos meus programas, ok? E além, né, da funcionalidade padrão de comparação entre os arquivos, né, nas duas pontas, né, ou seja, entre o que está no cópia centralizado ali e o que está na minha estação de engenharia, né, e fornecer notificações, eu vou falar de integrações mais no finalzinho, fornecer notificações caso alterações ocorram, tá? Então, com esse recurso do Device Link, a gente pode visualizar os dados num local central, né? Detectar alterações não autorizadas, por exemplo, e comparar visualmente o código, né, para me ajudar no troubleshooting, né, na solução de problemas e alguma recuperação se precisar fazer, tá? E aí, um pouco de como funciona, né, a parte de arquitetura do Device Link. Aqui embaixo, né, de novo, eu tenho a minha planta, a planta tem os meus PLCs, poderia ser uma planta, poderia ser uma linha, né, que seja, a gente categoriza isso caso a caso, né, depende do segmento. E aí eu tenho os meus PLCs, os meus PACs, né, os meus controladores de robôs, que seja. E na estação de engenharia desses caras aí, eu instalo um pedacinho do cópia, né, como se fosse um executável ali, um servicinho, que eu chamo de agente, tá? É ele que vai atuar ali, é ele que vai fazer ou solicitar o backup desses dispositivos conforme nós programamos. Então, é a cada 5 minutos, cada 10 minutos, só em alterações, né, sob demanda, manualmente. Então, ele que vai fazer esse papel aí, tá?
E aqui em cima eu tenho o que no copy eles chamam de site, que nada mais é do que um conjunto de projetos, né? Pode ser a fábrica inteira ou só uma área da fábrica, uma linha, um processo, uma região, tá? Os projetos, eles são os meus projetos de automação mesmo, né? A parte mais superior ali de onde estão os meus arquivos, né, de programação lá do PLC, tá? E para cada projeto, né? Pessoal, antes de eu prosseguir aqui, né, só fazendo uma pausa. O modo com o qual eu vou organizar os meus projetos, os meus repositórios, como eu vou organizar tudo dentro do Cópia, é uma questão de boas práticas, tá? Não existe, você tem que fazer desse jeito, pronto, acabou. Ele é flexível o suficiente para permitir que a gente organize os nossos projetos, né? Faça toda essa organização de controle de versões, enfim, do jeito que a gente bem entender. Claro, né, tem um limite até onde ele chega, mas ele não é engessado nesse sentido, né? Então, quando a gente vai implementar o Cópia, uma parte do esforço é construir essa filosofia, nessas boas práticas, para a gente organizar toda a nossa estrutura aí do software de controle de versões, que é o Cópia propriamente dito, tá? E aí eu tenho isso também, né, voltando aqui ao raciocínio. Cada projeto vai ter um repositório, né, como se fosse uma pastinha ali do que vai ficar dentro do Cópia, e eu distribuo isso como for melhor para mim ali dentro da minha fábrica, tá? Os agentes, né, só voltando aqui, o agente é como se fosse um funcionário robótico ali, né, por assim dizer, que fica executando essa lista de operações, né, de backup que a gente agendou, tá? Então, é como se fosse um funcionário ali que fica de olho ou fica fazendo backup, né? Como se fosse manualmente, mas automático, com base no que eu programei para ele fazer, tá? E aqui também um exemplo, né? Na verdade, é um screenshot. Eu peguei aqui um projeto e fiz o backup dele, vocês estão vendo aqui, ó, a cada 5 minutos, ó. 450, 455, 5, né? Posso fazer manualmente também, posso fazer em caso de alteração, tá? Então, ele é bem flexível também nesse sentido, tá bom? E aí, Rafael, o meu PLC, né, o fabricante que eu tenho aqui, né, os modelos de PLC que eu tenho aqui, eles são suportados pelo Cópia, tá? E aí, só dando uma ênfase, pessoal, o Cópia, apesar de ele ter alguns recursos para IHMs também, o forte dele são PLCs, tá? Por isso que eu estou enfatizando tantos exemplos com controladores, com PLCs, tá? Porque a maioria do que ele suporta, por enquanto, é PLC, tá? Ele é focado principalmente em PLC. Eu tenho suporte, então, ao Automation Builder da ABB, ao Automation Studio da BIR, que também faz parte do grupo ABB, né? Backoff Twincat, o Codesys, que o Walter vai utilizar daqui a pouco na demo, os robôs Fanuc, o PLC Designer da Lenzi, o RS Logix da Rockwell, Control Expert da Schneider, Tia Portal da Siemens, o Vago e Cockpit, dispositivos baseados em FTP, programas baseados em texto. Então eu tenho robôs, né? Normalmente os robôs, eles são controlados, o programa de controle, né, dos robôs, melhor dizendo, geralmente são baseados em texto. Então muito provavelmente o Cópia vai conseguir detectar as alterações, né, te mostrar a comparação do que tinha, do que tem hoje. E também scripts customizados, tá? Essa parte de scripts, pessoal, né? Primeiro, ela é um recurso do Device Link, tá? Que é aquele último recurso que eu mostrei, tá? E ele permite que a gente faça scripts customizados para fazer backup de um dispositivo, tá? Então, se o dispositivo tem lá uma interface de linha de comando, né? Um script de backup ou uma API para fazer backup, né? Eu posso utilizar, por exemplo, PowerShell, Bash, Visual Basic, C Sharp ou qualquer linguagem que é executável pelo Windows, né, para automatizar o backup e comparação aí dos dispositivos. Tá? E aí eu trouxe aqui algumas observações. Tá? Esses fabricantes aqui que eu estou listando são os que suportam os recursos avançados do Git ou suportam Device Link. Tá?
Então, todos aqueles recursos de comparação do que tinha, do que tem no Device Link são suportados por esses fabricantes. Por que eu estou falando isso? O copy ele é baseado em Git. E o Git, ele nos permite armazenar qualquer tipo de arquivo no nosso repositório lá na nuvem, tá? Mesmo que não haja suporte para esses recursos aí de comparação de versão, de backup automático, etc. Tá? Então, se eu quiser jogar no cópia lá que eu tenho na minha empresa um programa da Rockwell e um desenho do Paint e uma foto, ele vai deixar lá. Armazenamento ilimitado, não é por tipo de arquivo, tá? E dependendo do arquivo, por exemplo, um arquivo de texto, né? Mesmo que não haja suporte nativo dele pelo cópia, pode ser que o cópia consiga trazer a comparação de versões, tá? Então é muito caso a caso, tá? E aí a cópia, né, a empresa cópia, né, que tem o nome homônimo aí do produto, eles estão adicionando continuamente suporte a novos modelos, tá? Então, por exemplo, Siemens tem o TIA Portal e tem as versões antigas também o Simatic, né? Que eles estão adicionando suporte, né? Mesma coisa para outros fabricantes, para Rockwell. Então, se vocês chegarem, por exemplo, com uma demanda, né? Rafael, quero implementar o Copy aqui, mas eu só vi que o Copias, eles só tem suporte nativo para 8 dos meus 10 tipos de controladores. A gente leva isso para a cópia, né, como uma oportunidade, justificando a necessidade de desenvolvimento, e eles colocam no roadmap, tá? Eles respondem rápido, detalhado, eles são bem competentes. Tá? Vou até falar um pouco mais da cópia mais no finalzinho, tá bom? E aí, antes da gente ir para a demo, eu gostaria de enfatizar também a parte de integrações. Então, o copy ele tem integração nativa, por exemplo, com o Discord, com o Jira, com o Teams, para envio de notificações caso alguma alteração ocorra. Né? Então, crio lá os meus grupos, que eu já estou acostumado a mexer, e mando o copy a ficar notificando esses grupos, por exemplo. Né? O Slack também, ele tem o mesmo, ele é também mais ou menos na pegada do Teams. E o Zapier, né? O Zapier, ele permite... ele tem uma série de APIs, né? Ele é como se fosse um controle remoto universal ali, né? Um conector universal, melhor dizendo. Que ele permite... quando uma alteração é feita no programa de CLP, por exemplo, ele mandar via e-mail, utilizando o Gmail, utilizando o próprio Slack, né? Utilizando várias APIs aqui que ele suporta. Tá? Então, o COP ele tem suporte a essas plataformas abertas que me permitem conectar a ainda mais plataformas. Ok? Tá, então, tem essa parte de integração aí, eu gosto de enfatizar porque ela é bem interessante. Agora eu vou passar o bastão para o meu amigo Walter, que vai fazer a demo, e aí na volta eu faço o fechamento, eu falo um pouco da COP e da Aquarius, tá? E eu vou tentar responder as dúvidas aí que vocês foram colocando no chat. Vai lá, Valtão, tá contigo, cara. Valeu, Rafael, obrigado. Bom, pessoal, vou compartilhar a tela aqui. Não vou conseguir ver o Teams nesse instante, tá? Então, qualquer pergunta ou qualquer problema, por favor, me avisem, se possível, aí pelo áudio, porque eu não vou conseguir ver o Teams. Deixa eu ver aqui minha tela. Vocês enxergam minha tela já? Eu sim. Beleza. Qual que é a ideia aqui, né? Então, o objetivo é mostrar o essencial do cópia, né? Que é essa questão da gente ter esse controle de versão, né? Então, vou fazer aqui a criação de um repositório, colocar os arquivos nesse repositório, fazer uma edição nesse programa para que vocês possam ver aquelas comparações que o Rafael destacou. E eu deixei preparada uma segunda máquina aqui para simular uma situação de duas pessoas trabalhando junto no mesmo projeto, né? Como que uma pessoa enxerga que do outro lado veio esse trabalho também, né? Que tem uma alteração que não foi feita por ela. Então, primeiro, para começar, mostrando aqui para vocês a página inicial, né, do cópia. Então, quando você tem, né, quando vocês adquirem o cópia, esse cópia vai ser para a organização de vocês. E aí você vai ter os membros, os times e os repositórios da organização mostrado aqui logo nessa primeira página, que é o painel. Então, esse é o aplicativo web, né? Tem muito mais coisa, tá? Mas nesse momento apresentando isso para vocês. E só dar uma passada rápida no aplicativo desktop.
Então, esse carinha aqui, deixa eu colocar ele em tela cheia, é o aplicativo desktop. Aqui, no caso, eu já tenho alguns repositórios na minha máquina, então aqui ele já está mostrando informações desse repositório, né? Eu vou criar um novo e vamos fazer esse processo aqui do início. Esse repositório eu posso criar tanto direto aqui no meu aplicativo desktop e também posso criar lá no aplicativo web do Copia. Então eu vou fazer por aqui. Então qual que é a ideia? Um novo repositório. Como o Rafael já antecipou, né? Eu vou nessa demonstração aqui utilizar um projeto do Codesys. O nome do repositório é um nome que faça sentido para vocês, né, se organizarem em relação ao que isso daqui está guardando. Então, no caso aqui, eu vou colocar PLC Webinar. E aqui eu posso colocar uma descrição. Então, PLC de demonstração do COP. Isso daqui é meu repositório. Vou criar. Então, quando eu crio um repositório, né, o Copia ele vai colocar alguns arquivos internos que ele precisa para fazer todo esse trabalho de controle de versões. E ele também cria esse arquivo leia-me. Então, esse arquivo leia-me, ele é um arquivo editável, que, caso seja necessário, né, você quiser compartilhar informações sobre esse projeto com o seu time, você já pode, então, usar esse arquivo para isso. Caso você precise compartilhar, esse projeto tem determinados padrões, enfim, tem uma lista de I/O em tal lugar, enfim, aqui então você consegue preencher informações desse projeto, né? No entanto, esse repositório, por enquanto, está vazio. Para a gente, de fato, começar a fazer um controle de versões, eu tenho que trazer arquivos para cá. Agora, esse passo eu já vou fazer a partir da minha máquina, que é a máquina onde existe o meu software de edição. Como então que eu pego um repositório que existe aqui no Copia Web e levo para a minha máquina? Esse processo, ele é semelhante ao Git, que o Rafael apresentou de outros produtos, né, que trabalham em cima do Git, o GitHub e tal, e esse processo é um clone. Então, eu vou clonar esse repositório que existe aqui para a minha máquina. Aí eu vou criar um repositório local, e a partir desse repositório local é que, de fato, onde eu começo a trabalhar no meu repositório, né, colocar aqui meus arquivos do projeto e trabalhar na edição do projeto. Então, para isso, eu tenho aqui um botão, né, Create Clone, eu clico nele e eu falo para ele abrir aqui no aplicativo desktop. Como aqui na minha máquina ele já está instalado, ele já identificou isso e ele já está perguntando se eu quero abrir diretamente lá. Vou confirmar. E aí ele pergunta em qual local da minha máquina eu quero então fazer o clone desse repositório, né? Por padrão, ele vai jogar aqui nos documentos do meu usuário. Para mim, nesse momento é o suficiente. Eu vou clonar meu repositório. Certo? Então ali ele mostrou o progresso. Ele está me dizendo aqui que não tem nenhuma modificação. Eu consigo enxergar aqui, né, no canto superior esquerdo, que o repositório que eu estou olhando é o PLC Webinar. Não tem nenhuma mudança nesses arquivos. Se eu quiser enxergar, né, o que existe, então, nesse repositório, nesse momento, eu posso mostrar aqui no explorador de arquivos. E eu vejo que, por enquanto, só tem os arquivos padrões do Copia mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou trazer meu projeto do CLP Codesys para cá. Então, vou navegar aqui na minha máquina, encontrar onde eu estou armazenando de fato esse projeto. No meu caso aqui eu tenho uma pasta de aplicações, tem aqui meu Codesys e tem aqui o meu projeto no PLC. O que eu vou fazer? Vou pegar todos os arquivos que estão aqui e vou copiar para cá. A partir do momento que eu jogo esses arquivos para dentro da pasta do meu repositório, se eu voltar aqui no desktop, no aplicativo, né, desktop do Copia, ele já identificou, então, que tem novos arquivos. Cliquei em cima do arquivo, ele vai verificar se é um arquivo que ele conhece e vai aqui mostrar para a gente, então, o que existe dentro desse arquivo. Esse arquivo, no caso, é só um XML, e esse de baixo é o project, que é onde, de fato, está a lógica do meu CLP. Então, ele vai renderizar aqui, né? A gente vai conseguir enxergar esse arquivo. Então, para quem conhece aqui o Codesys, né? Ele já está me mostrando esse arquivo, ele já está mostrando a estrutura lógica do meu projeto dentro desse cara. E se eu clicar, por exemplo, em um programa aqui dentro,
ele me mostra o ladder como se eu estivesse dentro do editor. Nesse caso, ele não está destacando versões, né? Porque como ele mesmo está dizendo aqui em cima, isso foi um arquivo adicionado e eu estou vendo a minha versão inicial. Nesse momento, tudo isso foi feito na minha máquina. E ainda assim eu não fiz nenhuma ação em relação ao versionamento. Então, a partir do momento que eu clonei o repositório, coloquei os arquivos, a primeira coisa que eu preciso fazer é dar um commit, né? Commit é dentro do Git aí é o processo de eu aceitar essas modificações, né? Colocar essas modificações no meu histórico. Então, é muito simples. Eu tenho aqui, então, um sumário, um resumo desse meu commit, né? Então, eu vou dar uma descrição breve para ele e depois eu vou conseguir dar uma descrição maior, uma descrição mais detalhada. Então, esse primeiro aqui eu vou chamar de upload de arquivos. Então, estou iniciando aqui meu upload de arquivos. Posso dar uma descrição mais detalhada, é opcional, tá? Aqui nesse momento para a gente não faz tanta diferença, vou deixar em branco. E vou dar um commit. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que eu estou aceitando essas modificações, né, para isso fazer parte do histórico do meu repositório. Esse commit, ainda assim, é só local, né? Então, eu clonei o repositório, fiz alterações, dei um commit nessas alterações, mas eu ainda não mandei isso de volta para o repositório lá na nuvem. Para fazer isso, a gente tem uma outra ação que a gente tem que fazer, que é esse push origin. Então, quando eu tenho esse cara destacado aqui em cima, quer dizer o quê? Quer dizer que existem commits novos, existem alterações na minha máquina que eu ainda não mandei lá para o meu repositório remoto, o repositório do cloud ali do copy. Então, nesse momento, na minha máquina, se eu olhar o histórico, eu tenho o inicial commit, né, que foi a criação do repositório, e eu tenho o meu upload de arquivos, que essa seta indica que está pendente, né, o envio disso para o repositório lá na nuvem. Para finalizar, então, o processo de ter meu projeto lá de fato, eu vou aqui no Push Origin. Cliquei aqui, ele está executando esse processo. Então, ele concluiu, né? Já não tenho mais aquela seta indicando. Então, nesse momento, se eu volto ao meu aplicativo web e atualizar aqui minha página, eu já tenho aqui, então, o upload de arquivos. Então, aqui eu já enxergo os arquivos que não existiam antes, né? O projeto do CLP, aquele XML. Aqui, um web, eu também consigo clicar nesse projeto e ter o arquivo renderizado, tá? Da mesma forma que no aplicativo desktop. Então, qualquer coisa que eu clicar aqui, né, ele vai conseguir identificar. Se eu voltar para a minha visão principal aqui de arquivos, eu consigo ver o histórico. Então, eu vejo que nesse repositório já existe 2 commits. Se eu clico aqui, ele tem esse histórico, né? Então, o primeiro, que foi a criação do repositório, o segundo foi o upload de arquivos. Então, esse é o básico. Criei criei o repositório, clonei, fiz o upload de arquivos para o repositório, dei meu commit e depois o push, mandando isso tudo para o cloud aqui da copy. Agora sobre alterações. Então, esse cara já está na minha máquina, eu tenho esse repositório na minha máquina, não teve uma alteração em nenhum outro lugar. Se eu quiser confirmar que não existiu nenhuma alteração em outro lugar, eu vou clicar nesse botão Fetch Orange. Então, clico aqui, ele vai verificar se o que eu tenho na minha máquina está igual ao repositório lá na cópia. Tá igual, ele não deu nenhuma mensagem, né? Então não tem mudanças. Então, a partir desse momento, eu tenho na minha máquina, ele está exatamente igual ao que eu tenho lá na cópia. Eu posso, com segurança, trabalhar em cima desse arquivo, porque não tem ninguém fez nenhuma modificação que eu não saiba a princípio. Então, o que eu vou fazer? Vou abrir esse cara no meu editor, no CLP, né? Então, eu posso vir aqui no explorador de arquivos e dar 2 cliques, ou eu posso vir aqui no meu programa e navegar até a pasta, tá? Dá o mesmo efeito. Então, eu sei que ele está lá em cópia, né? Documentos, cópia, PLC do webinar, projeto. Vou abrir.
Aqui o Codesys, para quem conhece, ele não é o editor de CLP que abre mais rápido. Bom, de qualquer forma, está aberto aqui. Então, aqui eu posso começar a fazer alterações. Qualquer alteração. Então, vou pegar um programa qualquer aqui. Deixa eu ver. Esse programa tem bastante linhas. Então, o que eu posso fazer? Posso deletar uma linha. Posso mudar o valor de entrada em uma função aqui. Apertei o insert sem querer aqui. Vou alterar essa linha aqui, tirando esse contato. Posso colocar um selo numa outra linha, enfim. Algumas alterações aqui. Na verdade, deixa eu fazer mais fácil aqui. Pegar esse cara aqui, passar para cá. Enfim, alterações aqui. Delete de linha, incluir variáveis. Fiz uma série de alterações aqui, então, no meu projeto. Vou salvar esse projeto. Nesse momento, né, abri, editei, volto aqui no meu aplicativo desktop do Copy. Ele já está dizendo que existe um arquivo alterado no meu repositório. Clico no arquivo, ele vai aqui renderizar para identificar, então, quais são essas diferenças. Então, ele está me destacando aqui, por exemplo, o programa do Simplist. Então, aqui, ó, nessa parte de cima, né, que são as variáveis internas do programa. Então, existe um sinal de mais dizendo que essa variável é nova, então tem uma diferença aqui. Tudo que está em vermelho, né, é o que foi excluído, tudo que está em verde é novo, tá? Então, está aqui as mudanças. Então, no caso, essa linha saiu, entrou essa no lugar da linha. A linha 2, no caso aqui eu acabei mudando linhas, né? Então, ele está indicando que teve todo um deslocamento. Ele está indicando também que aqui tinha um selo, foi alterado para um único contato, aqui eram dois contatos fazendo um E, virou um O, enfim. Então, ele está destacando todas essas mudanças. E aí, né, o processo de validar essas mudanças, de eu aceitar isso, é o mesmo que eu mostrei anteriormente. Então, a partir do momento que eu fiz essa alteração, eu vou dar um nome para isso daqui, para eu realizar meu commit. Sei lá, vou colocar aqui alterações aleatórias, que foi o que eu fiz. Claro que no dia a dia não é isso que você vai escrever, né? Uma descrição mais completa, tá? Então, a ideia é que essa primeira descrição seja algo genérico, que indique ali o ponto principal que foi alterado, né? E a descrição mais detalhada, você forneça mais detalhes do que você fez. Mas, claro, você não precisa entrar em detalhes do tipo, alterei a linha 3 mudando o contato tal, porque isso vai estar visível, né? Se o seu PLC for compatível com esse tipo de comparação, vai estar visível. Você vai ter linha a linha o que foi modificado. Então, o detalhe tem que ser um detalhe um pouco mais alto nível, mais dizendo o que de fato mudou no programa, não qual linha você mudou, tá? Você vai conseguir recuperar isso. Dei as descrições, vou dar um commit, como eu fiz anteriormente. Novamente, esse cara aqui, agora eu preciso dar um push para que isso seja enviado lá para o meu repositório na nuvem. Clicando em push, se a gente volta lá no site, então agora eu passo a ter mais um item no meu histórico, né? Deixa eu voltar aqui no site. Eu nem terminei ali, mas vou dar uma F5 aqui. Então agora nós temos 3 commits dentro desse meu repositório no branch main. Assim como todo outro software baseado em Git, existe a possibilidade da gente criar branches, tá? Mas é um assunto talvez não introdutório, então a princípio vamos considerar tudo no branch main aqui. Mas caso a gente tivesse, né, essa questão de branches, né, que seria abrir ramificações no nosso histórico de alterações, eu conseguiria ver isso em forma visual. Então, no caso aqui, a gente está trabalhando sempre no mesmo branch, então é sempre uma linha reta, né? A gente não tem ramificações. Mas é possível fazer isso também utilizando o copy. Tá? Então, assim, o básico do copy é isso.
O que eu queria mostrar mais é a gente fazer uma alteração em outra máquina, né? Então, eu tenho uma outra máquina preparada aqui. Ela já está conectada no Copy e tudo mais. Aqui também tem o aplicativo desktop. E o que eu vou fazer? Eu vou editar o mesmo programa a partir de outro lugar. Então, primeira coisa, clonar o repositório. O repositório, acho que eu tenho que dar um F5 aqui, deixa eu... Então, aqui, refresh, PLC webinar, e vou clonar esse cara. Vou deixar aqui no local padrão que ele sugere, tá? Não precisa ser sempre assim, tá? Vocês podem colocar o clone do repositório no lugar que for melhor para vocês. Para o nosso caso, não faz muito sentido a gente ficar mudando, já é o suficiente aqui onde ele indica mesmo. Então, eu estou clonando o meu repositório PLC Webinar. Quando eu clono esse repositório, eu vou receber o arquivo, né? Que é o que me interessa desse projeto. Mas aqui nessa outra máquina, eu tenho acesso a todo o histórico. Então, tá aqui, ó, quem fez e o que fez. E para eu editar aqui é a mesma coisa, né? Eu posso abrir no explorador, dar 2 cliques no arquivo, ou vir aqui direto no meu editor e dar um abrir aqui. Eu sei que está em documentos, cópia, PLC webinar e aqui o arquivo de projeto. E vai levar aquele tempinho, vou abrir o arquivo. Então, aqui o mesmo arquivo, né? Com aquelas alterações que eu fiz na outra máquina, né? Então, se eu olhar, por exemplo, o meu projeto do Simplist, né? Meu Simplist PRG aqui, ele tá conforme as alterações que eu fiz, né? Então, aqui aquele 150 que eu mudei, aqui era um E, eu fiz virar um O, enfim. Então, exatamente a última versão. Estou em outra máquina, posso continuar trabalhando, então, sei lá, vou desfazer isso daqui. Vou mudar aqui um parâmetro de um bloco. Vou desfazer isso aqui também. Enfim, fiz alterações, salvei. Se eu volto aqui, então, no desktop do cópia, ele vai enxergar que existem modificações. Cliquei em cima, né, do arquivo que ele disse que está modificado. Ele entendendo o tipo de arquivo, ele vai renderizar para a gente quais são, então, as diferenças, né? E a gente vai conseguir isso ver da mesma forma que eu vi lá na outra máquina. E aí o processo é o mesmo. Vou dar uma descrição, vou realizar meu commit e depois o push para mandar isso para a cloud. Então, vou colocar aqui alterações em outra estação. Vou dar um commit. Se eu entrar no meu histórico, né, então agora vai ter então mais uma nova versão. Aqui é um usuário diferente, né? Então o usuário anterior era o W Trujillo, agora é o Walter Trujillo. Então cada usuário que faz alterações fica registrado. Sempre que eu quiser ver as alterações, né? Sempre que eu vim no histórico e clicar em cima de cada um dos commits, ele vai mostrar para mim as diferenças desse commit para o commit anterior. Assim como se eu quiser comparar commits específicos, basta que eu selecione esse botão, né? Então eu vou poder escolher o que eu quero comparar, tá? Então o cópia dá essa possibilidade, né? Eu não preciso comparar sempre o que eu fiz com o que tinha antes. Eu posso comparar com 3 antes, 4 antes, com quanto for necessário realizar essa comparação. A setinha, né? Indicando que eu não mandei isso aqui para o cloud da cópia, né? Não mandei lá para o meu repositório principal. Então, vou dar um push aqui para realizar essa ação. Ele está finalizando. E finalizou. Então,
fiz aqui a edição a partir de uma outra máquina. Se eu for aqui no meu aplicativo web, né, atualizar, então vai mostrar aqui, agora são 4 commits, tá aqui que são usuários diferentes. Se eu clicar em cima, né, eu vou conseguir ver as comparações também aqui pelo aplicativo web. E nessa minha máquina, né, que foi a primeira máquina que eu usei, se eu entrar no desktop agora e clicar aqui em Fetch Orange, né, que é, ou seja, pedir para ele verificar lá no cloud se tem algumas alterações, então ele está falando para mim, ó, alguém realizou um commit, né, lá no nosso repositório central e você não tem esse cara na sua máquina. Então ele vai te dar aqui o botão para que você traga também essa última alteração para sua máquina e dessa forma o repositório local que você tem seja exatamente igual o que está lá na nuvem, e aí você possa seguir trabalhando sempre em cima da última versão. Então, a partir do momento que eu cliquei aqui, né, ele vai executar então esse pull. Pull agora é o processo de trazer o que está no repositório lá na nuvem para o repositório da minha máquina. Assim que eu concluir isso, então a minha máquina está atualizada com todo o histórico, né, de versões desse repositório, e eu vou trabalhar em cima da última versão, certo? Bom, acho que para esse momento o que era interessante apresentar para vocês é isso, né? Então, o básico mais o essencial do cópia, né? Ter o repositório, levar esse repositório para a máquina onde você tem o seu software de edição do CLP, alterar o projeto e seguir, então, enviando essas alterações, né? Manter isso sempre atualizado também lá no seu repositório cloud, para que as demais pessoas que trabalham na sua equipe, né, que vão trabalhar em cima desse mesmo projeto, também fiquem sempre aí com a mesma versão e esteja tudo rastreado, né? Como o Rafael destacou ali logo nos primeiros slides, como o objetivo do controle de versão. Legal, pessoal? Bom, em relação à demonstração é isso. Passar de volta aí para o Rafael para as considerações finais aí dele. Valeu, Walter. Obrigado aí pela demo. Eu fui respondendo as perguntas aqui dos nossos amigos aqui enquanto se apresentava, mas se você quiser complementar alguma resposta ou se surgir mais alguma dúvida, fica à vontade aí também para responder. Ah, tá legal. Tem bastante coisa, deixa eu dar uma lida aqui. Eu procurei responder todas, mas se quiser complementar, fica à vontade. Bom, pessoal, aí fechando, né, o nosso webinar, né, que a gente tem 4 minutinhos. O que o Cópia agrega de valor para nós? Né? O que ele vai agregar de valor para o meu processo de controle, né, de qualidade que seja? Primeiro, eu tenho melhoria na qualidade, então as nossas equipes, né, os nossos engenheiros lá que estão trabalhando em cima dos programas, eles vão capturar problema bem antes do que o normal, né, em todo esse ciclo de vida de fazer o projeto e aproveitar melhor a experiência da equipe como um todo. Eu aumento a eficiência porque não tenho mais aquela velha filosofia de um engenheiro para um projeto, né, um para um. Então, eu consigo distribuir o expertise desses engenheiros onde e quando eu precisar, né, em vários projetos, porque ele permite esse desenvolvimento bem mais distribuído. E também uma ideia complementar, né? Eu acrescento no quesito colaboratividade também, porque o código que o Walter estava desenvolvendo ali agora, eu posso pegar e criar outra modificação em outra estação, porque sempre vou referenciar um repositório central, né? Que está ali na minha nuvem, on-premise que seja, e trabalhar simultaneamente nesses arquivos e fazendo a mesclagem no final conforme necessário, né? E, por último, maior disponibilidade, né? Menos tempo parado, porque eu sempre vou ter a última versão funcional do código, eu sempre vou ter as versões anteriores do código, né? Então, não vou precisar ficar dando Ctrl+Z várias vezes e arrumar coisa, né? Porque eu sempre vou ter as versões estáveis, né? As versões anteriores do meu código, então a recuperação vai ser bem mais rápida, tá? E aí, terminando, né? Falando um pouco da Cópia, ela é uma empresa que os fundadores, eles foram reconhecidos naquela 30 Under 30, né, da Forbes, que dá prêmios e reconhece, né, empresários com menos de 30 anos.
tá? Então eu confesso que eu não lembro o ano, não sei se foi 2019 ou 2020, mas eles foram reconhecidos, eles se juntaram ao World Economic Forum também como pioneiros de tecnologia, e a gente que trabalhou na AWS, na Dassault Systems, na MDT, então é gente que já tinha experiência nessa área, tá? E a Aquarius, né? Eu acho que a maioria que está aqui conhece, mas a gente, ano que vem, vai fazer 40 anos de empresa também, tá? A gente atua não somente nessa parte, né, de backup de dispositivos, de controle de versões, como vocês estão vendo, mas em todas os níveis da pirâmide de automação no que diz respeito a software, né? E a gente fornece também treinamento para todas as ferramentas, não só o cópia. Treinamento remoto também é importante destacar. Tá? A gente tem licenças instaladas de tudo quanto é tipo de software em todo o Brasil, em todos esses segmentos aí que vocês estão vendo. Tá? Aí alguns clientes de referência à direita. E não só o cópia, né? Mas a gente trabalha, como eu falei, com outras soluções. Eu não vou explicar uma por uma, porque já deu 11 horas. Mas para qualquer demanda, né? A parte de alarmes, de malha de controle, escada, historiador, qualquer coisa que seja, analytics também, podem contar com a gente, consultem a gente. E muito provavelmente a gente vai ter algo que atenda a necessidade de vocês, tá? As perguntas eu fui respondendo, eu não sei se surgiu mais alguma enquanto eu estava falando agora, mas eu estou devendo a documentação para vocês aí, que o pessoal pediu, eu vou mandar aqui mesmo. E, por favor, se vocês tiverem qualquer dúvida, mesmo depois que a gente terminar aqui, entre em contato com a gente, pode ser por e-mail, da forma que vocês precisarem, tá? Que a gente vai estar disposto a ajudar. E, no mais, eu só tenho a agradecer a presença de todos e de todas aqui. Foi um prazer estar aqui com vocês e apresentar essa nova solução que é o Cópia, tá? Então, agradeço novamente o tempo de todos vocês e podem contar conosco aí para o que vocês precisarem. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Agradeço imensamente. Um abraço e boa semana. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí pela presença.